nosso cérebro é uma máquina preditiva. Entrou um estímulo em frações de segundos, ele compara esse estímulo que entrou com algo que já está guardado na memória de longo prazo. Por quê? Porque a gente está evitando ativar a área pré-frontal, que consome energia e precisa de atenção para funcionar. Então, esse mecanismo rápido é um mecanismo de sobrevivência e de economia de energia. Por isto que chegou o estímulo, passa reptiliano, vai para o límbico compara com algo que está guardado na memória de longo prazo, olha para o passado e a resposta é rápida. Então, quando a gente estava vivendo no século passado, ou a gente está praticamente vivendo do passado, sempre repetindo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, dia após dia, fazendo exatamente a mesma coisa. Chega num ponto que você nem precisa mais pensar. É o seu límbico reptiliano que tomam conta da sua vida. Quem aciona esse mecanismo é uma química chamada adrenalina. Só que a adrenalina, ela tem um certo limite. Quando a gente ultrapassa esse limite, por quê? Porque aconteceu algo que me chamou a atenção, que eu fiquei apreensivo, na hora que o límbico faz essa comparação com a memória, e essa comparação é sempre rudimentar, ele manda uma mensagem, você está em perigo, e é acionado um outro circuito, um outro caminho, que manda uma mensagem daqui para a nossa glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal recebeu essa mensagem, essa informação, ela rapidamente produz um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um mecanismo que suspende outros sistemas do nosso corpo, porque toda a nossa energia precisa ir para pernas e braços. Ela aciona um mecanismo de luta, fuga, e se não tem solução, de congelamento. Mas na luta e fuga é braço e perna que precisa fugir. E os mecanismos cognitivos, digestivos, param. Vocês já notaram que quando você fica muito nervoso ou está com algum tipo de pressão, a comida custa descer, fazer digestão? E quando esse mecanismo é acionado, por isso que eu perguntei se vocês estavam notando que vocês estavam engordando, porque quando a gente produz cortisol, ele vai pegar a energia de todas as áreas do nosso corpo, e o açúcar é energia, ele capta açúcar, porque o açúcar me dá energia para reagir e aumenta a glicose. E isso aumentando começa a aumentar a minha propensão para engordar. E não é só isso, né? Esse é o mecanismo. E quando isso acontece, e a gente olhando para a nossa vida, gente, nós estamos saindo hoje de casa. Quem mora em São Paulo, e eu vou quase toda semana para São Paulo, as pessoas estão ficando muito nervosas, traumatizadas. Não sai de celular, não sai com isso, não sai com aquilo, olha para trás, olha para frente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E os e-mails, e as notícias, todos os dias a gente tem o impacto de uma nova tecnologia, uma nova notícia política. Tudo isso está nos deixando produzir mais intensamente adrenalina. E a adrenalina mandou a mensagem, produz cortisol. Produzir o cortisol, que é esse hormônio do estresse, o cortisol leva em média de 10 a 14 horas para sair do nosso corpo. E aí no dia seguinte a gente tem de novo o mesmo tipo de emoção negativa. Então de novo o cortisol. E o reflexo deste processo não é no curto prazo, é no médio prazo. E isso aconteceu comigo e eu não sabia. E uma das reações do cortisol, ela afeta enormemente as químicas do nosso corpo. E uma delas é o TSH,
e o T3, T4 da tireoide. Ele impacta ao produzir o cortisol. O cortisol, para ser produzido, ele rouba uma molécula de uma outra substância química que é usada tanto para esqueci o nome, mas é o hormônio do rejuvenescimento, como também o hormônio da tireoide. Você passa a produzir menos DHL, que é o mesmo produzido pela suprarrenal. E não só isso, a nossa amorosidade da oxitocina também diminui. São todas ligadas a uma molécula deste hormônio que vai impactar uma série de outros, que é a progesterona. Então, por causa disso, o impacto do estresse na nossa saúde, na nossa vida, na nossa capacidade mental e na nossa capacidade emocional é muito grande. E os reflexos dele não acontecem no curto prazo, eles acontecem no médio e no longo prazo. E hoje a ciência já mostra que o estresse é um dos fatores da inflamação no seu corpo. E, gente, eu vou ler para vocês uma lista produzida por um dos endócrinos mais famosos no mundo, chamado Deepak Chopra. Vocês não vão acreditar, esse foi um seminário que eu fiz com ele há 3 anos e meio atrás. Eu vou ler a lista e aí vocês comecem a observar se algum dos sintomas vocês já estão manifestando. Então começa com erupções na pele, problemas musculares, dores, fadiga, contrações, problemas gastrointestinal, refluxo, úlcera, intestino irritável, a gente chama de vazamento, que é o leaky gut, vazamento intestinal ou inflamação intestinal, problemas cardiovasculares, dores de cabeça, pressão alta, palpitações, ataque do coração, derrame, sintomas endócrinos, síndromes metabólicas, resistência à insulina, disfunções imunológicas, diminuição da imunidade, aumento do risco de infecção, câncer, doenças autoimunes, pulmão, falta de ar, hiperventilação e todo esse problema tireoidial. Então vejam que não é pouca coisa. E quando a gente não tem a consciência do impacto do estresse, a gente acaba buscando fugas por causa do impacto emocional. E é aí que entra o abuso do cigarro, do álcool, das drogas. O sono acaba, a gente fica muito inquieto, agressivo, o apetite pode ter disfunções enormes com desordens alimentares. Sem contar que o impacto na nossa capacidade cognitiva, em performance, em produtividade, cai vertiginosamente. Então, estes são os grandes sintomas do estresse na nossa vida. E é por isso que, mais uma vez, se vocês conhecerem alguém que vocês já estão começando a sentir que a pessoa começa a demonstrar esses sintomas, passem esse link para ela com essa descrição de possíveis causas para ser mencionado se ela for fazer algum tipo de consulta, porque isso já é científico. Então, falei das dores, está na hora da gente falar o como. Então, hoje, comprovadamente, a gente tem 5 variáveis importantes para o controle do estresse. E eu diria que a primeira delas é a gente começar a aumentar a nossa vigilância no sono, porque o sono, ele é o primeiro indicador que a gente está começando a entrar num processo agudo de estresse que pode virar crônico.
O outro seria vocês começarem a perceber e diminuir a alimentação com coisas muito gordurosas, pesadas, a alimentação mais baseadas em coisas naturais, elas ajudam fundamentalmente a minimizar o estresse. Então, evitar comidas processadas, gordurosas, já começa a minimizar grandemente o processo de estresse, para não falar se procurar um médico e quem sabe entrar num regime muito mais baseado em frutas e vegetais. Terceiro, todo um trabalho de equilíbrio, que é a descompressão do cérebro. Vocês buscarem ou a coerência cardíaca, ela é fundamental para o estresse e é algo que vocês podem incorporar na sua vida, ou fazer uma descompressão do cérebro através de, primeiro, contato com a natureza, passeios ao ar livre, pelo menos 20 minutos por dia, andar com os pés no chão ou colocar os pés na água. Então, é entrar em contato com a natureza. E o quinto é aumentar a consciência sobre os seus sentimentos e emoções.